Boa tarde, para quem não me conhece ainda, eu sou a Helena, mas eu acho que o pessoal já deve ter me visto aqui, mas é que eu sei que tem gente que nunca veio aqui hoje, já temos gente nova aqui. Então, hoje a nossa conversa é sobre um assunto que se chama julgamento, né? Sobre julgar. E, assim, eu vou tentar colocar, né, para todo mundo aqui, a questão de que o julgamento, às vezes, ele é necessário, mas a gente tem que diferenciar o tipo do julgar. Porque, na realidade, na etimologia, a palavra julgar, ela tem o significado de avaliar, né, de analisar com ponderação. Então, assim, na realidade, lendo assim, quando a gente escuta, mas eu sempre ouvi que eu não devo julgar, né? Jesus dizia, não julgueis. E, na realidade, ele realmente falava isso, e nós temos que, o que eu falei que nós devemos diferenciar a questão do julgamento, é porque existe o julgamento que é feito através das leis. Porque foram feitas através dos séculos, dos anos, dos séculos mesmo, várias regras que nós tomamos como as regras corretas que nós devemos seguir. E quando nós saímos dessa linha, quando nós fazemos alguma coisa que não é correta, nós podemos sofrer o julgamento segundo a lei dos homens, né? Eu roubei, eu posso levar uma sentença, eu posso levar um julgamento e eu posso ser julgada como culpada ou como inocente. Isso é um julgamento. Mas o que nós fazemos normalmente, que é aquilo que a gente escuta no Evangelho de Jesus, né, que nós não devemos julgar, é que muitas vezes nós não julgamos ações, nós julgamos as pessoas que fizeram determinadas ações que nós também fazemos, né? Então, quando a gente diz que julgar é avaliar, analisar com ponderação, na realidade a gente vai pensar que o tempo todo nós precisamos julgar as situações para nós tomarmos decisões, né? Então, inclusive assim, desde a coisa mais simples, né? Eu acordei, eu vou tomar o meu café e eu vou analisar, né? Eu já fiz isso antes, claro, mas normalmente eu já analisei o tipo de alimentação que eu vou fazer. Eu gosto de tomar um café, eu vou fazer uma comida mais saudável, comer uma fruta. Para fazer tudo isso, eu analisei que a fruta é bom, né? É melhor eu não comer pão. Então, tudo são decisões que o tempo todo a gente tem que tomar. E para a gente tomar qualquer tipo de decisão, a gente analisa antes. Ou deveria analisar, né? Que às vezes a gente não analisa e toma algumas decisões ou julga algumas coisas sem pensar antes, né? Todos nós crescemos e vemos com uma história de outras vidas, né? Pelo menos aqui no Espiritismo nós acreditamos nisso e estudamos sobre isso. Independente disso, quando nós nascemos num lar e recebemos educação, né? De pai, avó, tio, colega, vizinho. Eu vou para a escola, eu recebo um determinado tipo de educação. E cada um que está aqui nessa sala hoje pode ser que alguns tenham ido na mesma escola, mas estudou em um colégio diferente, nasceu numa família diferente, a não ser quem é pai, mãe, irmão aqui, né? Mas todos receberam algum tipo de orientação na vida. E através dessas orientações, a gente vai vivendo, vai tomando as nossas decisões, né? E vai pensando o que é bom para nós, o que é bom, né, para o meu filho, para o meu marido, né, para minha esposa, seja lá.
Mas eu vou tomando decisões e julgando situações todos os dias. Só que, para eu tomar essas decisões, como eu falei antes, eu passei por toda uma educação. E todos têm algum tipo de educação. E todos os aprendizados, todas as vidas são individuais. Eu nunca vou saber o que o fulano está sentindo ou por que o fulano tomou aquela decisão. Mesmo que eu pergunte para ele, ele vai até me explicar, mas eu não vou saber as circunstâncias que o levaram a fazer aquilo naquele momento. Porque cada um é cada um e cada um teve uma base para tomar aquela decisão. Então, digamos, vou dar um exemplo aqui. Eu chego para minha filha, digamos assim, e falo, fulana, eu vi que você, tratou mal, né, a sua avó. Pô, daí eu já vou começar a pensar assim, bem, tem que analisar, né, se ela tratou mal a avó, é porque provavelmente eu não expliquei alguma coisa para ela. Ou, isso seria o correto, né, eu analisar antes de chegar para ela e dizer assim, pô, fulana, tu tratou mal a tua avó, tu não pode tratar mal a tua avó. E ela vai olhar para mim assim, por que eu não posso? Ela me tratou mal? Eu posso receber essa resposta? Você me tratou mal? Então eu acho que eu posso tratar mal. Então, antes de eu chegar para ela, agredindo ela, né? Claro que eu tomei como a filha, mas poderia ser uma outra pessoa que eu não conheço, né? Digamos assim, seria até melhor exemplo. Eu chegaria para essa pessoa e eu não posso dizer para ela assim, olha, fulano, você não pode fazer isso. Você não deveria ter feito isso. Porque eu não conheço a vida do fulano. Da minha filha eu conheço. Eu posso dizer, olha, você poderia ter tratado ela de forma diferente, você precisa compreender que ela não teve a mesma educação que você precisa compreender. Então eu vou conversar e tentar me colocar no lugar dela e dizer assim, tá, filha, mas por que você agiu dessa maneira com a sua avó? Ou eu vou chegar para aquela minha colega e dizer assim, mas por que você agiu dessa maneira com a sua mãe? Ou com o seu vizinho, ou com o seu colega de trabalho? Eu posso tentar me colocar, ter a empatia de tentar me colocar no lugar da pessoa, para tentar compreender e não julgar. E não botar essa pessoa na cruz. Porque eu não tenho esse direito. Porque muitas vezes eu tomei a mesma atitude, ou uma atitude muito parecida com qualquer pessoa, seja um funcionário, seja meu pai, minha mãe, meu marido, minha filha, meu vizinho, meus colegas. E eu também não gostei de ser julgada. Porque a gente é perfeito, né, gente? As nossas verdades são verdades absolutas. Porque nós aprendemos que aquilo lá é o correto. Eu sei que é correto, né? Não roubar. Né? Eu sei que é correto não fumar. Mas isso é a minha verdade. Para algumas pessoas, fumar é correto. Pela sociedade geral e a gente lendo sobre o fumo, nós sabemos que o vício do fumo não é uma coisa boa. Mas eu não posso julgar ninguém que fuma, porque é uma opção daquela pessoa. Para ela, aquilo não está fazendo mal, está fazendo bem, de repente. Ela se sente mais calma. Mas é correto ela fumar? Não. Mas é para mim isso. Para ela, pode ser que seja. É isso que eu estou falando. Então, assim, quando a gente vai tomar qualquer atitude em relação a alguma pessoa, ou falar da atitude de alguma pessoa, detalhes, como a gente vê, principalmente em redes sociais, começa a ler aquilo como uma verdade, né? Ah, fulano, é um monte de fofoca, né? Principalmente na época de política, de coisas assim, sempre tem muitas que fulano fez isso, fulano... Antes de você botar o fulano na cruz, vai atrás da verdade, né?
tenta descobrir por que aconteceu aquilo, por que aquela pessoa fez aquele comentário, né? Nós temos essa paixão, né, de achar que nós sempre sabemos o que é correto e que nós, né, vamos com a cruz, né? Nós não temos aquele instantinho de, peraí, mas por que será que ele fez isso? Então, quando a gente reencarna, né, aqui na doutrina espírita, a gente sabe que a gente reencarna por algum objetivo, com objetivos, não é um objetivo, são vários objetivos. Mas o nosso objetivo principal é nós evoluirmos, né, moralmente, né, evoluirmos espiritualmente. E uma das formas de nós evoluirmos é nós avaliarmos quais são as nossas verdades. Né? Passaram para mim, né, que não é bom vamos pegar um exemplo aqui, não é bom eu fofocar, né? Mas é tão bom, né? Ai, fulano veio me contar tal coisa, e vai aumentando, né? Porque fofoca é legal quando aumenta, né? Então, vai aumentando, até que se torna, às vezes, uma coisa que pode deixar a pessoa em maus lençóis. Muitas vezes, a maledicência ou a forma como a gente se coloca perante o outro é muito pior do que a situação que o outro fez. Né? Quando se a gente se coloca superior e que nós somos os donos da verdade e que nós julgamos que nós sabemos mais, porque isso é um julgamento, nós acharmos que nós sabemos mais que o outro, e nós, nem sabe, né? Fica falando besteira. E a besteira que está falando? Né? Às vezes o que a pessoa falou não era besteira, era o conhecimento que ela tinha sobre determinado assunto. Só que eu acho que eu sei mais e que eu posso me sobrepor à pessoa. Isso é muito comum, né? Às vezes a gente não consegue parar a língua, né? A língua, ela está muito rápida, às vezes, né? Mais rápida que o ouvido. Então, e daí não dá tempo de pensar e já falou besteira, né? E a gente fez mal para alguém, a gente julgou a atitude de alguém, às vezes a gente julga pela aparência, né? Nossa, julgar pela aparência é bem comum também. Né? Achar que aquela pessoa é uma pessoa melhor porque ela apareceu na internet, no Instagram, toda bonita, olha só, essa pessoa é tão feliz. Mas é só aparência às vezes. Às vezes ela é feliz, né? Tomara. Mas muitas das vezes é só aparência, né? Ela está triste por dentro, ela está deprimida, mas aquilo para ela naquele momento está fazendo bem para ela de repente. Ela está precisando melhorar a autoestima dela, precisa se arrumar. Alguém falou para ela, olha, né, vai lá, se maqueia, corta o cabelo, tira umas fotos. E para ela está fazendo aquilo bem. Agora, como você vai julgar aquela atitude dela, aquela foto dela, também é um problema teu. Ela está lá porque ela quis. E aquilo para ela está fazendo bem. E ela não está fazendo mal para ninguém. Ela foi lá, botou uma foto dela, está dizendo que está feliz. Se ela está mentindo, o problema é dela. Né? Então, como que a gente reage às verdades? Por que nós julgamos as outras pessoas? Ah, tá, mas então, se eu vejo uma coisa errada, eu não posso corrigir, eu não posso criticar, eu não devo criticar, tá errado, né? Uma coisa que claramente é errada, né? Pode. Você pode denunciar, se você você viu um roubo, você viu um assalto, se você vê uma criança sendo, né, um idoso sendo maltratado, vizinho, na rua,
Você não vai tentar salvar aquela pessoa naquele momento, mas você pode chegar e falar, olha, eu vi uma atitude, eu achei estranho, né? De repente, denunciar é o momento, né? Então, você pode denunciar, você pode chegar para o seu colega, para o seu amigo, falar, olha, fulano, eu queria conversar contigo, mas de boa, assim, ó, eu queria só te falar que aquela atitude ali em relação a fulano, não sei, pode ser que esteja certo, sim, mas assim, eu queria que tu até me explicasse o que aconteceu, por que, né? Por que vocês dois brigaram, por que deu aquela discussão? Eu até posso saber o que aconteceu. Um fulano pode ter vindo falar para mim, mas é bom saber também a versão do outro, né? Ah, porque ele não foi legal comigo, ele me maltratou, ele disse que a minha mãe tal coisa. Eu disse, pá, essa parte aí da história eu não sabia, né? Não preciso falar para ele, mas ao invés de eu pegar e sair, olha, vocês viram, fulano e cicrano brigaram, mas ó, foi por isso, e, sabe, contar uma outra história. Para quê? Morre ali, ele veio te contar? Fica. Diz assim, olha, não estava bem, não acordou bem, está passando por uma situação difícil. Às vezes, as pessoas externam, né, as suas dificuldades das formas mais diversas, né? Então, assim, eu já vi pessoas, né, que vieram conversar comigo e tal, e falaram, nossa, mas isso é ruim, né, fulano faz... E daí fala dos outros, mas não fala dela, né? Porque é mais fácil falar dos outros, né? Porque, olha, isso está acontecendo na minha vida porque o meu marido isso. Isso está acontecendo na minha vida porque o meu filho isso. Mas a pessoa não para enxergar ela, né? Então, quando a gente para enxergar a gente consegue ter discernimento para fazer determinados julgamentos sobre nós mesmos e evitarmos de julgarmos as atitudes de outras pessoas, né? Então, se tem um julgamento que tem a ver com uma coisa criminosa, uma coisa que tem a ver com a justiça dos homens, vamos lá, vamos denunciar, ou podemos ler, saber o que está acontecendo, né? Mas se é uma coisa que vieram contar para você, ou você enxergou de fora, né, e não sabe que realmente de fato aconteceu, você não tem o direito de julgar. Você pode analisar, pode ponderar e daí tomar as suas próprias decisões, mas não passe para frente. Tome como exemplo, se coloque no lugar da pessoa e tente analisar se você faria de uma forma diferente. Porque às vezes, a gente fazendo de uma forma diferente, a gente aprende. É por isso que a gente está aqui para evoluir. A gente vai aprendendo e vai vendo cada situação que a gente passa, que a gente passou, né, e que a gente ainda vai passar, a gente vai aprendendo, vai se perdoando, né? Então, quando eu coloquei aqui a reflexão, fulano entrou no vício, né? Ele está no álcool, né? Ou sei lá, estou aqui fazendo uma história. Ele não podia estar no álcool, né, gente? Olha, que coisa, ele está acabando com a vida dele. Mas eu conheço a história dessa pessoa. Essa é a primeira análise que eu tenho que fazer. Eu conheço a história dessa pessoa. Eu sei em que circunstâncias essa pessoa cresceu. Eu sei o que essa pessoa passou a vida toda dela para chegar como ela está hoje. Sei? Não? O que aconteceu? O que levou ela a tomar essa decisão? Depois de todo esse tempo e ela viu que não tinha mais esperança para ela. Qual era o conhecimento que ela tinha? Era mais fácil entrar no álcool. O pai era alcoólatra, o avô era alcoólatra.
Ele viu tudo que eles sofreram, mas ele não conseguiu sair disso, né? Ai, fulana, fiquei sabendo que ela caiu na prostituição. O problema é dela. Ela vai sofrer as consequências. Não é você, né? Mas para ela é ruim. Eu conheci uma pessoa uma vez, muitos anos, e ela morava, né, num prostíbulo, e ela queria estudar. E a minha colega, que estava junto comigo, falou assim, nossa, mas ela disse que ela não consegue, então que ela vai fazer igual a mãe dela. Ai, mas por que, né? Por que ela não sai? E eu virei para ela e falei assim, mas qual é a chance que ela teve? Ela nasceu lá, ela poderia ter tido, mas alguém foi lá e falou para ela assim, olha, tu tens outra maneira, tu pode ir trabalhar em outro lugar. Não. Ela disse, eu até pensei em estudar, mas já estou aqui, minha mãe trabalha aqui. Para ela aquilo estava correto, não estava errado. Mas a gente acha que ela tinha que ser salva. Por que ela tinha que ser salva? Ela estava salva, ela estava bem. Ela estava lá no trabalho dela. E ela não estava infeliz. Ela disse, não, eu gosto de trabalhar aqui. A minha mãe já trabalha, né? Ai, a gente tem um monte de amiga aqui e tal. Tudo certo. Mas nós achamos que moralmente aquilo estava errado. E na hora eu falei para minha amiga, eu falei, olha, eu acho que ela não tem autoconhecimento, né? Se ela tivesse autoconhecimento, de repente ela poderia estar fazendo outra coisa, mas ela não tinha autoconhecimento. E às vezes nós entramos no embalo, né? Nós podemos ter várias chances, mas às vezes é mais fácil fazer o que está mais perto. E nós não podemos condenar. É só isso. A gente tem que se colocar, analisar as circunstâncias, fazer essa reflexão, né? Porque daí a gente vai conseguir entender que as diferenças existem graças a Deus. A minha mãe sempre disse assim, o que seria do amarelo, né, se todo mundo gostasse do roxo, né? Ninguém ia gostar do amarelo, amarelo não ia mais existir. Mas tem tanta cor para a gente gostar, né? Então, quando a gente começa a trabalhar essa questão do perdão, né? Perdão e a compreensão e a empatia, né? Perdão, a compreensão alheia pode ser a energia diferencial para o nosso sucesso na nossa reabilitação, né? Na nossa evolução, né? Então, quando a gente aprender a se perdoar e perdoar os outros, né? Perdoar os nossos pais, perdoar, né, os nossos avós, ou seja lá, os nossos colegas, amigos, né, e pedir o perdão para eles também, porque a gente faz muita coisa errada, e já fez muita coisa errada. Quando a gente souber pedir, né, a gente vai conseguir deixar as coisas parecerem mais leves, né? As coisas começam a andar de uma forma que parece que estão da forma mais correta, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui na minha cola. Mas eu acho que não, acho que eu falei tudo que eu tinha que falar para vocês. Então, para sermos livres realmente e para nos movermos em qualquer direção com vista à nossa evolução e crescimento, como seres eternos, é necessário que a gente entenda esses pesos e medidas que nós colocamos. E daí a gente não vai sofrer, né, o constrangimento pela conduta infeliz que a gente pode adotar com censuras que nós mesmos definimos como sendo correto e às vezes não é, né? Então, gente, primeiro de tudo,
avaliar, analisar com ponderação, né? Fazer fazer toda essa avaliação e essa análise com essas perguntinhas, né? Sobre qual é a história dessa pessoa. Às vezes não interessa, mas a pessoa nem quer falar a história dela. Mas a gente se questionar se o que a gente está falando, se a gente está se intrometendo, não tem a ver com a história dela, né? Saber o que se passou para ela chegar naquilo ali, para ela saber, né, o que aconteceu para ela se tornar daquela maneira. Porque isso chama-se compreensão. A gente compreendendo, né, a gente consegue ser uma pessoa mais, até mais simpática, né? Não só simpática, como empática, né? Que é o principal. Então é isso, gente. Espero que todos tenham um excelente mês de março, nós estamos iniciando, né? E que todos se sintam sempre bem-vindos aqui nessa casa. Obrigada.